Para sistemas de translação, a segunda lei de Newton diz que o somatório das forças é igual ao produto da massa pela aceleração. E a terceira lei de Newton diz que quando dois corpos interagem, as forças que cada corpo exerce sobre o outro são sempre iguais em módulo e têm sentidos opostos. Iniciando a análise pelo bloco da esquerda, cuja massa é m1, o qual é considerado em repouso, ao ser aplicada a força U de T, os elementos do sistema se comportarão a fim de manter o estado atual, que é o repouso, se opondo ao movimento. Então, o diagrama de corpo livre tem a força U de T para a direita e as forças da mola e do amortecedor para a esquerda. A força U de T, que é para a direita, empurra a mola K1 para a direita. Logo, ela se opõe com uma força para a esquerda. E o movimento para a direita também tem oposição do amortecedor, exercendo uma força para a esquerda. No movimento em apenas um eixo, tem-se que a força exercida pela mola é igual à sua constante K vezes a deformação que ela sofre, que neste caso corresponde à variação da posição, e a força do amortecedor é igual à constante B vezes a derivada da variação da posição. Considerando para a direita como sentido positivo, o somatório das forças no eixo X tem mais U de T, menos FK1 e menos FB1, e isso tem que ser igual à massa do bloco M1 vezes a sua aceleração. Analisando cada elemento, sendo a posição inicial do bloco como referência, ou seja, com valor zero, a mola K1 e o amortecedor B1 têm uma extremidade presa ao bloco de massa M1 e a outra ao bloco de massa M2. Portanto, as forças dependem das duas posições, considerando a segunda como estática, pois o bloco analisado é M1, o qual é descrito por x, tem-se que a força Fk1 da mola é igual a K1 vezes x menos Q, e a força do amortecedor é B1, que multiplica a derivada de x menos a derivada de Q. Substituindo na segunda lei de Newton, lembrando que a aceleração é a derivada segunda da posição, neste caso do bloco M1, isolando o de T de um lado, tem-se que ele é igual a M1 vezes a derivada segunda de x, mais K1, que multiplica x menos Q, mais B1, que multiplica a derivada de x, menos a derivada de Q. Então, analisando o segundo bloco, relembrando a terceira lei de Newton, a mola K1 e o amortecedor B1, por terem gerado forças para a esquerda, fazem o mesmo para a direita. Isto é, uma força com o mesmo módulo, mas sentido oposto, sendo esse o modo como a força U de T é transmitida ao bloco da direita. E a mola K2 e o amortecedor B2 têm uma extremidade presa à parede. Portanto, as forças só dependem de Q. Substituindo na segunda lei de Newton e colocando todos os termos do mesmo lado, tem-se a massa M2 vezes a derivada segunda de Q, que corresponde à massa do bloco analisado, vezes a sua aceleração, mais K2 vezes Q, mais B2 vezes a derivada de Q, mais B1, que multiplica a derivada de Q menos a derivada de x, mais K1, que multiplica a Q menos x, e isso igual a zero. Considerando as variáveis de estado a partir da imagem
como as posições de x e q dos blocos de massa M1 e M2, e percebendo que as duas equações são de ordem 2, sendo a derivada de variáveis diferentes, portanto o sistema é de ordem 4, usam-se 4 variáveis de estado, x1, x2, x3 e x4, tal que x1 é igual à posição x e x2 é igual à derivada de x1, que corresponde à derivada de x. Logo, a derivada de x2 é igual à derivada segunda de x. Da mesma forma, x3 é igual à posição q, x4 é igual à sua derivada, e a derivada de x4 é igual à derivada segunda de q. Substituindo essas variáveis de estado nas duas equações, a fim de isolar as derivadas de x2 e x4, a derivada de x2 é igual a menos k1 sobre m1, que multiplica x1, menos b1 sobre m1, que multiplica x2, mais k1 sobre m1, que multiplica x3, mais b1 sobre m1, que multiplica x4, mais 1 sobre m1, que multiplica a força de entrada ou de t. E a derivada de x4 é igual a k1 sobre m2, que multiplica x1, mais b1 sobre m2, que multiplica x2, o negativo de k1 mais k2 dividido por m2, isso multiplicando x3, e o negativo de b1 mais b2 dividido por m2, que multiplica x4. E a partir da forma compacta da equação de estado, o vetor contendo as derivadas de x, que são as derivadas das variáveis de estado, é igual à matriz A vezes o vetor x, que contém as variáveis de estado, sendo a matriz do sistema, o vetor x, o vetor de estado, mais a matriz de entrada B, multiplicada pelo vetor de entrada, e a forma compacta da equação de saída, que é y de t igual a q de t, sendo a posição q de t igual à variável x3, é possível escrever a saída na forma y igual a cx mais du, sendo c a matriz de saída e d a matriz de transmissão.